Não é pra ter comido chocolate. E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou Daniel Arcanjo e hoje eu estou aqui para mais um episódio de The Last of Us. Dessa vez o 7º episódio, caraca, rushando The Last of Us para chegar ao 9º, né? Estamos indo para o final, né, da série, para essa série maravilhosa que está acabando e que, diga-se de passagem, recentemente recebeu uma avaliação durante uma pesquisa de que, enfim, né, é a melhor série inspirada em jogos, é a melhor série contando a história de jogos, nesse caso. Então, pra quem tá assistindo, pra quem tá acompanhando, sim, é verdade. Não tem nem o que contestar, não tem nem o que comentar. The Last of Us já é sim a melhor série baseada em algum game, baseada em algum jogo específico. E nossa, esse 7º episódio eu devo resumir pra vocês, eu vou resumir pra vocês em uma frase aqui, dizendo que é um episódio que soube contar uma história. Ou melhor, é um episódio que soube encher linguiça. Nesse caso, é um episódio que soube encher linguiça. Sendo bem sincero com vocês, galera, esse 7º episódio, ele me chamou bastante atenção em algumas coisinhas. E uma delas é simplesmente o fato de a gente ter visto um flashback ali no 3º episódio com o Frank e o Billy, e agora a gente está vendo novamente um outro flashback e perceber como eles sabem encaixar muito bem, como eles sabem colocar muito bem a história. Inclusive eu queria comentar isso com vocês. Eu estudando algumas questões envolvendo escrita, para quem não sabe eu sou escritor, estudando algumas questões envolvendo escrita, uma das coisas que comentam muito com a gente é sobre qual é a melhor forma, a gente discute muito isso entre os escritores, qual é a melhor forma de você fazer um flashback, montar um flashback, colocar uma memória dentro da sua história, colocar uma memória dentro daquela cena, naquele capítulo específico, sabe? Qual é a melhor forma de fazer isso? Enfim, cada um dos escritores vai falar, vai comentar sobre a sua opinião em relação a isso, e particularmente eu acho muito interessante quando você coloca flashbacks específicos ali, e como a gente vê, por exemplo, com o Joel, todas as vezes que ele tem alguma reação em relação à memória da Sarah, o flashback geralmente é uma cena específica, é um momento específico, é a imagem da Sarah aparecendo na tela, coisa muito simples, sabe? Não tem nada muito detalhado. Por outro lado, a Ellie, nesse caso, o flashback dela é muito mais longo, sabe? Os momentos de contar a história, de trazer uma memória da Ellie é algo muito mais duradouro no episódio. E particularmente aqui nesse episódio eu devo dizer pra vocês que ok, foi legal de assistir, foi muito bom de assistir. Na realidade, a relação entre ela e a Riley foi muito legal, foi muito bacana. A química, a forma como foi apresentado e foi contado e explicado de fato o que aconteceu ali no início, né? O que aconteceu lá atrás com a Ellie, nesse caso, na época em que ela ainda estava ali naquele ambiente da Fedra, né? Porém, particularmente, eu acho que estender todo o episódio só pra relação das duas me deixou um pouco incomodado, porque eu fiquei naquela, pô, os caras vão encher linguiça literalmente aqui, e eles simplesmente começam o episódio sem nem explicar como foi que a Ellie levou o Joel até aquela casa, tá ligado? Isso me deixou um tanto incomodado também. Poxa, você nem sequer mostrou como ela levou, e tipo, o cavalo tava ali no início, tá ligado? O cavalo simplesmente aparece ali no início de rolê e, poxa, pra mim foi um pouco sem sentido inicialmente, né? Mas enfim, a nível de episódio, gostei muito do episódio em si, da forma como ele foi contado. Novamente, é muito bom ver o quanto o Neil Druckmann, o quanto o Craig Mazin, eles sabem muito bem montar um roteiro, contar uma história. E o quanto o Neil Druckmann em si, particularmente falando, ele aprendeu, ou pelo menos amadureceu a sua forma de contar a história, porque a gente sabe muito bem que contar uma história para um jogo é muito diferente de contar uma história para uma série. Eu fico pensando como deve ser o desafio, por exemplo, do Cory Barlog em relação a God of War, e o que vai ser em relação a God of War na Amazon Prime, né? Agora que está chegando uma série também de God of War na Terra Nórdica.
Então, o que a gente pode esperar em relação a isso, né? Mas enfim, papo para outro vídeo. Nesse caso, voltando a falar de The Last of Us e esse episódio especificamente, eu gostei muito do episódio, da forma como ele foi gradativamente apresentado, seja na própria relação da Ellie ali dentro do ambiente da Fedra, seja a Ellie em relação a Ramsay, a Riley, desculpa, a Ramsay, oh Deus, enfim. Por outro lado, eu sinto que a memória dela, nesse caso, nessa relação em si, foi muito longa pro episódio, sabe? Não foi como fazer um flashback contando a história do Billy e do Frank e simplesmente mostrar o Joel e a Ellie no início e o Joel e a Ellie no final, porque ali fazia sentido, já que eles estavam caminhando e eles caminhariam por um longo período e a gente realmente ficaria muito cansado se fosse só pra ficar vendo eles caminhando. Por outro lado, aqui o que a gente tem é um momento de tensão, porque o Joel simplesmente tá machucado e pode simplesmente acabar morrendo. Cara, não cortaram pra Ellie, não mostraram necessariamente o que a Ellie tava fazendo, não mostraram a tensão da Ellie, sabe? Não apresentaram essa relação da Ellie, como ela reagiu em relação ao Joel machucado. Isso me deixou um pouco incomodado nesse caso. Foi um corte muito abrupto de você, pô, a gente termina um episódio vendo que o Joel tava caído ali e aí de repente já corta pra ele deitado em cima de uma tábua, uma cama, uma maca, sei lá, um chão, não sei. E tipo, pronto, é isso. Ah, vou meter um flashback aqui, contar o que aconteceu lá atrás. E diga-se de passagem, esse flashback em si que foi colocado nem foi um flashback colocado no momento certo, porque tipo, se eles colocam em um momento em que a Ellie tá mexendo na arma, ou então lembrando de quando ela perdeu alguém, ok, perfeito, nesse caso, né? Mas aqui parece que foi jogado sem um encaixe específico para a cena, sabe? Eu não sei se foi só impressão minha, tudo bem que ela tava a ponto de perder outra pessoa que ela ama, né? Nesse caso, como é o caso do Joel. Porém, ainda assim, eu acho que não foi um encaixe tão bom, não foi um flashback tão bom e faltou apresentar mais de Joel e Ellie nesse episódio, faltou colocar mais dos dois ali. No mais, agora, falando especificamente desse flashback e do que aconteceu ao longo desse flashback, foi muito bom de ver como ela é uma adolescente, como ela tem uma vida de adolescente de fato, a idade dela ali, nesse caso, apresentar realmente esse lado mais adolescente dela foi muito legal de ver, foi muito bom ver que ela teve todo um processo, ainda que ela não estivesse num ambiente favorável, né, enfim, né, pós-apocalíptico, pandêmico nesse caso. Por outro lado, foi muito bacana de ver também as reações dela e novamente Bella Ramsey atuando muito bem aqui, entregando muito bem a personagem de, poxa, ela se surpreendeu com uma escada rolante, tá ligado? Chegar ali no shopping e ficar maravilhada com várias coisas idiotas, várias coisas simplesmente destruídas, o que pra nós hoje, obviamente que a gente não vive em um contexto pós-apocalíptico, pra nós é algo completamente normal, mas se a gente parar pra imaginar, como deve ser a reação de alguém que simplesmente não conheceu nada daquilo, sabe? Não viveu aquela realidade. Alguém que não sabe qual é a realidade de um shopping. Alguém que simplesmente está vendo um ambiente completamente destruído. Alguém que só conhece aquele quadrado gigantesco da Fedra. Mas como é o mundo fora dali, sabe? É algo que me deixou muito intrigado e que foi muito bacana de ver as reações dela ali. A surpresa, ficar chocada. Poxa, ela ficou maravilhada com um carrossel. Ela simplesmente olhou para aquele fliperama e ficou enfim, surpresa demais, né? Tanto é que ela fala que é uma das coisas mais lindas que ela já viu ali. Foi um episódio bonito de se ver, a construção da relação das duas, ver como gradativamente foi sendo mostrado, contado, apresentado pra gente. Normalmente um episódio com pouco CGI, mas nossa, como a tensão ela se faz presente no momento em que vai cortando, elas estão ali e a câmera sai lentamente, vai até o instalador, mostra que ele tá ali. Nossa, aquilo ali foi muito bacana e é pra normalmente mostrar qualquer momento vai dar merda, sabe? Normalmente é essa mensagem, a qualquer momento vai dar merda, tá ligado? Não adianta você achar que tá tudo muito bacana, tá tudo muito legal, a qualquer momento vai dar merda. E isso é The Last of Us, cara. Isso realmente é The Last of Us. De você ter uma pitada de esperança, de você ver uma alegria, uma felicidade ali naquele momento específico, mas
não pode esquecer que ainda existe um mundo lá fora completamente perigoso e que a qualquer momento pode piorar, a qualquer momento pode dar ruim. E é assim que eu finalizo esse vídeo, é assim que eu termino de falar pra vocês o que eu achei desse episódio. No mais, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. E não esquece de entrar no nosso grupo lá no Telegram, link tá na descrição. Acompanha a gente nas plataformas digitais, nós estamos com os podcasts aí pela Amazon Podcast, pelo iTunes, Apple Podcast na realidade, lá no Spotify. É só clicar nos links que estão na descrição, tá certo? Segue a gente lá no Instagram. E no mais, valeu, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera. Até mais, galera.